Tudo começa quando a dona Isabel está muito mal no seu quarto e a Benita tenta dar a ela o remédio e ela rejeita. A Benita se lamenta e pergunta o que foi que aconteceu porque ela está chorando. A dona Isabel fala que já não está aguentando mais e que ela ter saído da cadeia foi uma maldição. A Benita pede para que ela não diga isso, mas a dona Isabel diz que isso é verdade sim, e do nada ela revela toda a verdade a Benita, dizendo que agora que ela está livre, a polícia vai descobrir que quem matou o Oscar Almeida foi sua própria filha. A Benita, por sua vez, se assusta muito e pergunta se o que ela está querendo dizer ali foi a Ivana quem matou o Oscar Almeida. A dona Isabel diz que sim, que isso foi só um acidente e que a Ivana apenas tentou se defender e que lutou pela vida dela, mas que por desgraça tudo terminou em uma tragédia. O Alonso se encontra com o delegado Tolete e ele pergunta se ele vai embora assim, sabendo que uma pessoa vai pagar por uma pena injustamente, e o delegado diz que só para que ele fique informado, a dona Isabel já foi solta a essa tarde por inconsistência nas provas. O Alonso fica muito feliz, dizendo que isso é uma ótima notícia, mas pergunta ao delegado quando eles vão colocar a mão na verdadeira assassina. E o delegado diz que o Alonso não tem evidências para acusar a dona Ivana desse jeito. E o Alonso diz que é verdade, ele não tem não, mas que isso é a obrigação dele, do delegado, encontrá-las, porque esse é o trabalho dele. Já lá na casa da Valentina, a Ivana chega toda cheia de razão, gritando pela Valentina, e a Benita se assusta com os gritos dela, e a Ivana continua gritando, até que a Benita se aproxima e diz que a Valentina não está e que não tem ninguém ali porque todos eles foram para o casamento do Felipe. A Ivana fica revoltada e diz que se ela, a Valentina, acha que vai se aproveitar e aparecer como a namorada do José Miguel, ela, a Valentina, está muito enganada. Daí ela dá uma rabisaca e sai. Mas a Benita dá-lhe uma puxada e diz que ela não vai a lugar nenhum. E a Ivana dá-lhe um supapo, chama a Benita de vira-lata e diz que ela, a Benita, não é ninguém para lhe impedir. A Benita, por sua vez, suspira fundo e diz a Ivana que agora elas duas estão ali sozinhas e será bom para que assim elas venham falar do problema dela, da Ivana. Só que a Ivana tira onda de doido e pergunta: que problema é esse que você está falando? Porque eu não tenho nenhum problema. A Benita, por sua vez, solta o grito e diz que é claro que ela tem, e a Ivana fica encabulada e diz que não tem nada para falar com ela. Benita solta o grito novamente e diz que se ela não tem nada para falar, então ela, a Benita, tem, e revela que a Ivana não está grávida, e nesse momento bate a doideira na Ivana e ela manda a Benita nunca mais dizer uma besteira dessa porque ela está sim esperando um filho do José Miguel. A Benita, na sua experiência, suspira fundo, se aproxima da Ivana e diz que ela escute, porque uma mulher, quando está grávida, ela muda a cara, e afirma novamente a Ivana que tem certeza que ela não está esperando nenhum filho, nem do José Miguel e nem de ninguém. A Ivana fica revoltada, ó, pra ir, levanta a mão e diz a Benita que ela não se meta com ela, porque senão, e a Benita não se intimida e diz que ela pode bater sim, pode bater, mas que nada vai impedir que ela diga toda a verdade. Só que quando ela vai soltar a mão na Benita, aparece o espírito do Oscar sorrindo e cheio de sangue, e a Ivana se assusta e o Oscar pergunta a quem ela está querendo enganar. A Ivana começa a dizer que não e que ele suma da vida dela, e a Benita fica ali, olha, perdida, sem entender nada, e a Ivana continua mandando ele sumir porque não quer escutar ele. Benita, por sua vez, tenta se aproximar e a Ivana coloca a mão na cabeça e continua a dizer que não e que não quer escutar mais ele. Só que a Benita pergunta o que ela tem e o Oscar, por trás da Benita, fica ali, só aterrorizando a Ivana, e diz que não adianta ela tentar enganar ninguém porque ela não está grávida.
A Ivana grita mais uma vez falando que está grávida sim e manda ele sumir, e a pobre da Benita fica ali, perdida naquele meio sem saber o que fazer. Eu mesmo já tinha dado uma carreira que ninguém tinha visto nem minha cor, porém a Benita fica ali naquele meio perdida, mas fica. A Ivana grita que vai ter um filho sim do José Miguel e até o espírito do Oscar fica revoltado com a Ivana e grita com ela dizendo que isso tudo é uma mentira. A Ivana, por sua vez, fica ali, com as lapas de olho muito assustada, e a Benita toma coragem e pergunta a ela o que ela está falando, porque ali naquela casa não tem ninguém, só elas duas. Já o Rodrigo está ali se lamentando que já há muitos dias não consegue ver a Valentina nem sequer de longe e que precisa muito ver essa mulher, nem que seja por um instante. Mas a Valentina está ali, bem tranquila no casamento do Felipe. Já o casal Felipe e Sandra está ali, de joelho, pronto para o início, e o Felipe pede para que a Sandra se acalme, só que a Sandra está muito preocupada porque a mãe dela ainda não chegou. Então o padre, quando ia iniciar a cerimônia, a Sandra se levanta, pede perdão e pergunta se ele pode esperar um pouquinho mais até que a mãe dela chegue. O padre concorda e a Sandra pergunta ao Felipe se a mãe dele realmente disse a ele que ela viria. O Felipe diz que ela disse sim, pelo menos foi o que ele entendeu, e pede para que ela relaxe. O seu Moisés olha para a hora e pergunta a Abigail se a Henriqueta disse realmente que vinha ou não, e a Abigail diz que ela não disse nada, que apenas mandou ela vir. A dona Bacurau nunca dispensa uma fofoquinha e toca no José Miguel e diz que ela, a Henriqueta, sempre adorou se fazer de importante. E nesse momento a Henriqueta chega feito uma doida correndo dentro da igreja, se achando o caminhão do lixo. Então ela se aproxima da filha, que fica muito feliz e diz que até que fim. A Henriqueta diz que fique claro que ela só veio ali por ela e mais ninguém. Depois ela se senta toda importante ao lado de seu Moisés e aí sim o padre inicia a cerimônia de casamento. E de volta à cena da Ivana, que está vendo o capiroto, ela continua dando os berros dela e depois ela afirma que está grávida sim e que ninguém ali vai impedir que ela se case com o Miguel, e sai nas carreiras para o seu quarto, só que ela para no meio da escada, olha para trás e o Oscar diz que já falou a ela muitas vezes que ela não pode gerar vidas. Ivana fica muito aflita e diz que pode sim, e a Benita pede que por favor ela diga o que está acontecendo, e a Ivana não tira os olhos do Oscar e manda ele sumir e ir embora daquela casa. O Oscar responde que não e que a gravidez dela é uma invenção da mente dela deslocada. A Ivana se revolta e diz que não quer mais ouvir ele e manda ele sumir e que deixe ela em paz. A Benita pede para que a Ivana, reaja, e nisso eles vão subindo aos poucos a escada e o Oscar some. Mas quando a Ivana acha que se livrou, ele aparece do lado dela, já em cima no primeiro andar, sorrindo para ela, e para onde a Ivana olha, ele está. A Ivana se apavora e corre para o quarto, e a Benita, perdida, pergunta o que ela tem e corre atrás dela. E ao chegar no quarto, a Ivana se apavora ainda mais com o espírito do Oscar já dentro do quarto. Ela grita que não quer mais ver ele. A Benita chega e tenta se aproximar, porém o Oscar grita novamente com a Ivana, dizendo que o ventre dela está seco e que ela nunca será mãe. A Ivana, revoltada, revela tudo sem querer, dizendo: "Você não pode saber disso, Oscar, porque você está morto, porque eu mesmo te matei. Suma da minha vida." Benita fica surpresa com essa revelação e tenta mais uma vez se aproximar dela, porém a Ivana continua ali delirando e gritando para que ele, o Oscar, vá embora porque ele está morto. A Benita, em apuros, diz que se realmente ela fez isso, matou o Oscar, ela tem que se entregar. Já o Oscar olha para Ivana e diz que isso é verdade, que ela matou ele sim e que ela deve se entregar e pagar pelo crime dela. A Ivana diz que ninguém sabe que ela matou ele e que ninguém sabe que ela não está grávida e que ninguém deve e nem pode saber disso. A
A Benita diz que ela só inventou essa gravidez para poder segurar o José Miguel, e o Oscar começa a gritar chamando ela, a Ivana, de assassina, e a Ivana fala que não, porque todos são culpados e que ela não é uma pessoa mal, e tenta se jogar da varanda, porém a Benita segura ela e pede para que ela tenha calma. A Ivana se pergunta por que será que ela não está grávida, porque ela precisa ter esse filho sim para poder segurar o José Miguel. O Oscar diz que nunca isso vai acontecer, e a Ivana começa a se bater e a Benita tenta lhe acalmar, manda ela esperar porque ela não pode ficar ali se machucando, mas a Ivana empurra a Benita e manda o Oscar, sair de perto dela. A Benita diz que ela, a Ivana, tem que esclarecer tudo isso e confessar toda a verdade. A Ivana manda lhe deixar e ir embora, mas a Benita continua dizendo que ela tem que confessar toda a verdade porque a Valentina e o José Miguel merecem ser felizes. E a Benita continua ali gritando, dizendo que esse filho é uma mentira e que ela não tem o direito de separar a Valentina do José Miguel. Só que a Ivana dá uma surtada, agarra a Benita achando que é o Oscar, leva ela até a varanda e a Benita grita para que ela lhe solte, mas a Ivana, com o capiroto no corpo, não solta não, achando que é o Oscar. E em um momento de surto, ela joga a Benita lá de cima e ela cai lá no chão toda estatalada e morre na mesma hora. E é aí onde volta a sua consciência e ela percebe que matou a Benita. O Rodrigo, por sua vez, flagra todo aquele acontecimento ali e fica pasmo. Depois a Ivana entra em choque e vai até a Benita e fica chamando por ela. Só que a Benita não responde mais porque nesse momento ela já se foi para a cidade de Pé Junto. A Ivana fica ali, desesperada, dizendo para ela mesma que ela é boa, e depois ela olha para um lado, olha para o outro e sai nas carreiras, entra no carro e sai em disparada. O Rodrigo, por sua vez, vai atrás dela e ao ver que não conseguia alcançá-la, o Rodrigo para e pergunta: o que é isso, Ivana? O que será que essa cozinheira fez para você para que assim você despachasse ela para outro mundo? O Rodrigo então declara que enfim a Valentina vai precisar de um ombro para chorar a morte da sua babá e que de forma alguma ele vai dispensar essa oportunidade.